Muito bem, meu povo! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, não fala para Camões, com a pessoa que eu poderia chamar de sócio do canal, se esse canal ganhasse algum dinheiro. A gente vai chegar lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, a Como gente chega lá. como não dá para dizer que, né, é como se fosse sócio do canal, que é o meu querido amigo professor Coqueiro, que está aqui mais uma vez para nos salvar. Se é que tem alguém que ainda não viu os vídeos do Coqueiro e que não conhece o Coqueiro, primeiro que você está atrasado, mas, por favor, Coqueiro, brevemente apresente-se. Gente, muitíssimo boa tarde. Eu sou o Coqueiro, eu sou professor de História, trabalho com a Ju aí em alguns lugares, né? Já tivemos aí essa vida insana do professorado. Sou formado em História pela Unicamp e estamos aí, Ju. Vamos fazer bagunça, vamos dar risada e falar de coisa séria também, que é para isso que a gente está aqui hoje. Bora! E hoje a gente vai falar, então, de uma obra que está estreando na Unicamp. Hoje, um aluno perguntou para mim, Ju, como é que vai cair a obra? Eu falei, meu amor, não faço ideia, porque ela está estreando, né? Que é a carta do Pero Vaz de Caminha. Eu lembro que logo que saiu na lista, eu falei, Coqueiro, nós vamos gravar um vídeo sobre a carta do Caminha. Tá Fato. convocado. Fato, fato. E já na hora eu falei assim, então vamos, né? Então vamos, porque olha, vai dar trabalho essa daí. É isso. E aí, gente, que esse é o primeiro texto de que se tem notícia, né? Que foi escrito no Brasil. Então, Unicamp voltando literalmente para as origens da literatura, né? A gente já tem Camões na lista, que é o primeiro grande nome da literatura em língua portuguesa, e agora a gente tem o primeiro texto que inaugura a literatura brasileira. Vou deixar aqui o meu disclaimer, Coqueiro, que eu sempre faço, que é, a gente só considera que começa a literatura no Brasil quando os brancos chegam aqui, né? Quando os portugueses chegam aqui e vão escrever um texto. A gente não considera toda a literatura oral dos indígenas, os mitos, as lendas, as narrativas, né? Ai, mas é porque não estava escrito. Tá bom. Mas Portugal começa com a literatura oral, que são as cantigas trovadorescas, que também não era escrito. Então, eu quero deixar aqui meu disclaimer para começar a conversa, certo? Ótimo, maravilhoso você ter lembrado disso, né? Acho que ainda mais atualmente a gente tem muito essa luta desses grupos de uma busca a um passado oral ser também considerado parte fundamental da história, né? A gente tem um segmento na história que é o trabalho de história oral, que é você pegar testemunhos, você pegar tradições, cantigas mesmo que você citou, como uma forma de você estudar o comportamento de um povo, o comportamento de um grupo, ou até mesmo situações básicas, ou a gente acha que a Grécia escreveu tudo, né? Tudo que os gregos escreveram está lá. Não, tem muita coisa que foi tradição oral, né? Então acho que é um ponto que você levantou que eu acho extremamente relevante e pertinente, que é efetivamente essa coisa do tipo, a tradição oral ela também faz parte das tradições literárias e históricas também de todos os povos, principalmente, né? Dessa construção do povo que a gente tenta fazer aqui no Brasil, citando o caso do Caminha, né? Então todo esse movimento aí de que nós também temos uma origem oral bastante longínqua e que não é tão profundamente estudada por enquanto, né? Mas estamos aí nesse processo. Não é considerada, né? Uhum. Eu já ouvi várias vezes, já li várias vezes, é a certidão de nascimento do Brasil. O Brasil nasceu muito antes, mano. É a certidão para o branco, né? Para começo de conversa. De todo modo, é o primeiro texto escrito que a gente conhece, então acho importante. Ele está aí porque os modernistas, né, gente, lá no começo do século XX, vão se voltar bastante para esse começo, né? Vão fazer muitas paródias, vão usar muito a figura do índio, tá aí o Macunaíma, estão os poemas do Oswald de Andrade que trazem o índio como uma forma da gente olhar para trás, para tentar entender o que a gente está fazendo aqui hoje, como chegamos, onde chegamos, e aliás, onde chegamos, hein, gente? Puta que pariu. Mas, e isso é uma coisa do que a gente fala da história, né? A gente usa essas frases bonitas, ai, quem não conhece a própria história está condenado a repeti-la, ai, a gente precisa olhar para trás para entender para frente. E eu queria saber, Coqueiro, a princípio, você curte essa ideia? A gente já sabe que você curte, mas por que você acha legal essa obra estar aí na Unicamp? O legal, gente, é que a gente não fez pauta, a gente não combinou nada, então aqui é tudo. Não, aqui é tudo no famoso freestyle. Na verdade, eu acho legal assim a gente ter esse tipo de documento, né? Porque eu acho que ele traz um pouco de uma série de olhares para o Brasil, né? Então acho que de repente a Unicamp buscou essa obra
como uma forma dela tentar criar no aluno, ou no estudante, que você está assistindo aqui o vídeo agora, tentar criar em você um pouco dessa busca dos clássicos, né? Porque, afinal de contas, é um grande clássico brasileiro, né? Essa coisa de você conhecer uma das visões sobre o Brasil iniciais, que é essa carta. E o mais legal é a gente usar a carta, e aí vem esse grande trabalho do historiador, é usar a carta como um fator de conhecimento, não só do Brasil, na época que chegou aqui, mas de Portugal. Que Portugal é esse que chegou aqui? Acho que essa pode ser uma saída para usar a carta do Pero Vaz de Caminha. Quem é esse Portugal que chegou aqui? É um Portugal que estava muito bem economicamente? É um Portugal que buscava o quê com essas viagens? É um Portugal que tinha olhares para quem? Então, do tipo, esse contato com o indígena, que é um contato que vai acontecer com o Pero Vaz de Caminha, eu acho que ele traz, ele desperta no leitor um pouco dessa dúvida. Né? O que é esse olhar? Para quem está sendo feita essa carta? Com que intenção que ele está fazendo essa carta? Temos elementos políticos, temos elementos culturais, temos choques culturais profundos, diversos. Então, assim, eu vejo com bons olhos, nesse sentido, para a gente falar de uma situação boa, positiva da carta que está presente na lista, como num sentido da gente tentar entender não a carta pela carta, mas o que traz essa carta como sendo um dos grandes documentos da história do Brasil. Né? Mesmo sendo, né, todo o processo que você falou, né, sendo um documento branco, escrito, né, tendo todas essas situações, e eu concordo 100% com você, mas pensando e provocando você que está assistindo o vídeo, para que a Unicamp faz isso? O que ela busca? Ela busca um entendimento só da carta ou ela quer que você amplie a sua visão pensando que Portugal é esse que encontrou ameríndio? Que indígena é esse que Portugal encontra? E por que Portugal encontra esse índio no momento que encontra? São questões que a gente pode ir pensando, dá para brisar bastante nesse sentido. Massa. Tem uma coisa que a gente fala, quando a gente estuda o quinhentismo, né, na literatura, que é o primeiro período da literatura no Brasil, mas ele tem uma importância muito mais histórica do que literária. Porque para ser um movimento literário, a gente diz, é um conjunto de textos que tem as mesmas características, no mesmo contexto. E a galera que escreveu esses primeiros textos aqui no Brasil não tem um perfil. Você tem padre jesuíta, você tem maluco aventureiro, você tem botânico, você tem o escrivão da armada, você tem, né? Na verdade, parece que o Pero Vaz nem era o escrivão, enfim, já ouvi essa história. Então, são muito mais documentos históricos do que, de fato, literários, mas como eles são os primeiros textos escritos, já que os índios tinham uma cultura ágrafa, ou seja, sem grafia, sem escrita, são os primeiros documentos. E aí a gente divide entre literatura de informação e literatura de catequese. A literatura de catequese, os textos feitos pelos padres jesuítas para catequizar, para salvar os índios, como a gente vê aqui na carta, e a literatura de informação para informar, né, o povo europeu do que era esse novo mundo descoberto aqui. Só que a carta do Pero Vaz de Caminha, a gente acha, né, que a galera leu e não leu, né? Isso aqui era um segredo de Estado. Não sei se você quer falar mais sobre isso. Esses tipos de documentos, nessa fase, eu acho que eles têm uma importância muito grande exatamente desses segredos de Estado. Principalmente porque uma das premissas que eu acho que a gente tem que partir é pensando na palavra descobrimento. O que significa essa palavra naquele momento? Isso é uma coisa que uma questão da Unicamp seria, cara, encaixadíssimo nesse sentido. Descobrir nesse momento tem um significado muito mais político do que efetivamente de descoberta, do tipo, encontrei. Não é, encontrei. É do tipo, oba, encontrei no sentido econômico, no sentido estratégico. Imaginem vocês que no século XV, início do XVI, você está falando de um Portugal e Espanha que expandem para o mar e são as primeiras nações a fazer isso nessa idade moderna. Então, assim, não é uma situação simples, não é uma situação fácil, não é que todo mundo tem acesso a isso. Não é. Portugal e Espanha são os primeiros. Então, de fato, quando a gente fala de expansão desses dois países e descobrimento dessas terras, são situações assim, o quanto de vantagens eu vou ter quando eu chegar em um lugar como esse? O quanto o Brasil vai contribuir com Portugal com essa descoberta? O Brasil, se a gente for ver, é uma região estratégica pra caramba, porque entre as viagens que são feitas de Portugal até as Índias, né, passando pelo Oceano Atlântico, pegando o Oceano Índico e chegando, por exemplo, em Calicut, né, na região da Índia, cara, o Brasil está no meio do caminho. Então, assim, é uma região estratégica, é uma região economicamente importante. Então, descobrir significa muito mais
do que simplesmente chegar e falar, ah, legal, descobrimos uma terra. Mas é estratégia, é essa coisa do poder, essa coisa do aumento da força de um país. Por isso era segredos de Estado. Inclusive, né, já que você citou essa situação, os mapas produzidos, eles eram cuidadosíssimos, com detalhes mínimos nos mapas para evitar exatamente erros, como, por exemplo, perder um território ou diminuir o tanto que você conquistou do território. Então, você tem, por exemplo, o Planisfério Cantino, cara, é um baita de um mapa que mostra muito sobre o Brasil, suas primeiras visões sobre o Brasil. Então, assim, são mapas que demonstram para nós um pouco desse poder de Portugal. E quanto mais mapas são produzidos, maior vai sendo o Império Português, o Império Espanhol, o Império Francês e por aí vai, né? Então, são documentos muito bem guardados por causa disso, porque o descobrir significava a posse daquele território. Então, a partir do momento que eu escrevo e eu digo que aquele território foi descoberto por mim, português no caso, né, do Pero Vaz de Caminha, aquele território passa a ser nosso. E aí toda essa dinâmica, toda essa problemática de como cuidar desse território, que eu acho que é a parte mais engraçada, porque num primeiro momento ninguém saía para o mar. Agora, quando começou a ficar mais comum, com Inglaterra, com França, com Holanda explorando mais o Oceano Atlântico, aí Portugal e Espanha tiveram que se preocupar um pouco mais. Então já estamos falando de um século XVI, de um desenvolvimento de tecnologias bélicas, marítimas, que são coisas que vão sendo desenvolvidas durante esse período. Fica aí a música do Milton Nascimento, brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar, que acho tão bonita. Sempre lembro disso, quando a gente fala dos holandeses, dos espanhóis, dos franceses. Legal. Antes da gente entrar na carta em si, você falou dos mapas, eu fiquei lembrando que a gente vê na história da arte, né? Eu não sei qual que é, se é esse que você citou ou não, mas que já tem os índios cortando e carregando para o navio as toras de pau-brasil, né? Ou ainda mais para frente, os canibais. E eu já ouvi esse rolê que era meio que para assustar o povo, ó, não vai lá não, que lá tem canibal, tá? Que era, não vem brincar no nosso quintal aqui não. Sim, sim, também, né, também, mas na verdade você tinha grupos, por exemplo, indígenas que eram da etnia Tupinambás, eles eram realmente canibais, né, então eles comiam uma galera, assim, mas não era do tipo churrasco do amigo, sabe, vamos pegar esse aqui, vamos fazer um churrasco, era um ritual, tinha toda uma lógica, né, uma lógica bélica, uma lógica de guerra, então tem todo esse movimento. Não é um hábito alimentar, é um ritual religioso, e a gente vê isso na literatura, né? Vou pegar a força daquele cara, enfim, aí vai ter antropofagia, vai se referir ao movimento antropófago lá do Oswald de Andrade, lá no século XX. E outra coisa que eu ia falar, é que eu acho muito interessante esse negócio que você está falando, né? De não é só uma posse, enfim, e a gente vai ver isso aqui na Carta do Caminho, a gente vê isso no Mensagem, que está na FUVEST, beleza, mas assim, gravei esses vídeos aqui com o mestre Wagner, inclusive, está aqui no canal. Essa coisa da mentalidade de cruzada, né, do português. Ele não só toma posse do território, mas como a gente já vê aqui na própria carta, ele vai colocar sua cultura, né? E eu estou falando disso porque quando a gente fala do Niquete, ou do que está na Unicamp, ou do Terra Sonâmbula, que são livros moçambicanos, e Moçambique vai ter um processo de independência muito tardio em relação ao Brasil, né? Você vê essa mesma cultura, né? Tanto no Terra Sonâmbula quanto no Niquete, esses dois romances moçambicanos, a gente vê essa ideia da cultura ancestral que foi completamente, ou tentou ser abafada pelo colonizador, que é o mesmo do nosso, que é esse português que aparece no Mensagem e que é esse português que escreve essa carta aqui, né? Então, eu acho que é um conceito importante, justamente essa ideia de que não é só uma posse territorial ou econômico-política, mas principalmente cultural, e aí, porque a gente está falando de Portugal, religiosa, né? Eu falei aqui, ele vai dizer, Vossa Majestade precisa salvar esses indígenas, esse povo selvagem. Precisa trazer a... Pobres selvagens, mal sabem o que estão fazendo, é isso. É bem esse ponto. E o mais engraçado, Ju, que você está falando isso, esse movimento cruzadístico em Portugal, ele é um movimento muito sério, principalmente no século XVI, porque em um determinado momento, o Dom Sebastião, que é um dos grandes personagens aí, né, meu querido amigo, desses seis, o meu querido amigo, exatamente, quando ele desaparece, né, no deserto marroquino, ele desaparece e ele tem esse ideal da cruzada. Ele é um dos personagens que tenta retomar um pouco esse elemento cruzadístico. Por mais que o Dom João III, né, que era o rei de Portugal até esses períodos aí dos anos 40, mais ou menos, ele tenha
esse desejo de mostrar para Portugal que ele toma uma decisão, que ele tinha uma decisão séria para tomar, Dom João III, ele governa aí pelo início do século XVI, e ele tem uma decisão muito séria, que é o seguinte: o governo português é um governo que gasta muito dinheiro, principalmente com o Império Português, que é muito grande. Então, os custos estão muito altos, recebe-se muito dinheiro, mas se custa muito caro. E ele tem que tomar uma decisão: ou ele coloniza o Brasil, porque por volta dos anos de 1520 e 30, você tem um avanço espanhol na América do Sul, principalmente com a conquista da região do Império Inca, com o Francisco Pizarro. Você tem esse avanço do Império Espanhol na região sul da América do Sul e, por sua vez, o Dom João III, rei de Portugal, tem um custo muito grande com essa cruzada na região do norte da África. Porque essa luta da guerra de reconquista entre cristãos e islâmicos, ela continua no norte africano. Então ele tem que decidir. E aí, continuo lutando por uma terra desértica ou aposto tudo no Brasil? E ele aposta no Brasil, que é o momento que ele vai parar de enviar soldados para a região do norte da África, vai tentar levar o açúcar para o Brasil, estamos falando da nossa economia açucareira, do início da nossa proposta açucareira aqui no Brasil, e da formação das famosíssimas capitanias hereditárias. Então você vê, o próprio rei de Portugal tem que assumir essa ideia de tirar um pouco desse elemento cruzadístico e apostar mais na economia, em uma coisa um pouco menos religiosa. Coisa que, mais para frente, o neto dele, que é o Dom Sebastião, já pensa o contrário. Ele fala, não, o movimento cruzadístico tem que continuar. E aí ele volta a investir nos ataques no norte da África, que é quando ele desaparece em Alcácer Quibir, lá em 1578, e aí dá todo aquele rebuliço da União Ibérica, já em 1580. Então, tem um povo e o coqueiro junto ainda esperando ele voltar. Com certeza, um dia o Dom Sebastião vai voltar. Eu sei, gente, que mensagem não está caindo na Unicamp, é uma pena, porque é uma puta obra maravilhosa, de verdade, cara. Tá tudo lá. Você tem toda a formação de Portugal. Você já leu o Coqueiro? Já. Se você fuder, é muito lindo, né? É lindo, é lindo. É história mesmo. Pura, né? Você tem Sim. toda a história da formação de Portugal, todos os reis de Portugal, né? E tem um poema que eu acho maravilhoso na segunda parte, que é o do Mostrengo, né? Já fiz, tem análise aqui no canal dele, que na verdade é Bartolomeu Dias, né? No Cabo da Boa Esperança, enfim. E aí o monstro aparece e diz, né? Que é o Cabo das Tormentas, né? Diz para ele, quem é que mandou você vir aqui, né? E ele fala, a vontade de El Rei Dom Manuel II, tô falando errado? Não, acho que é ele, né? Não lembro mais. Eu confundo os reis. Mas é bem bonito. Então, assim, tá muito ligado, né? Mesmo não caindo na Unicamp, vai ver os vídeos de mensagem, porque, meu, é a mesma coisa. Lindíssimo. Não, perfeito, perfeito. Tô 100% com você. Vejam o vídeo do mensagem agora. Agora não, espera, termina esse e vai pro outro. Sobre a carta em si, eu não lembro se eu já tinha lido há muito tempo, eu não lembrava, né? Eu fiquei chocada porque a gente tem uma imagem de que os portugueses, não sei, uma imagem infantil quase, né? Que os portugueses chegaram e desembarcaram. E não foi assim, chegou e desembarcou. Chegou, ficou ali paradinho. Ele conta tudo isso, né? Chegou, ficou ali, daí manda um barquinho, vai e volta. Aí vai. É um contato estranho, né? Um bagulho assim, chegou, já bota o guarda-sol e vamos ficar aqui, né? Tem esse vai e vem. E uma coisa que a gente sempre fica pensando, você falou dos mapas, eu lembrei de indicar o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, que é divertidíssimo. E eles falam isso, né? Mano, como se deu essa comunicação? Porque você entende que eles não se entendiam, né? E isso vai levar mais para frente a uma das partes que eu acho mais legais aqui, que é a gente entendeu isso porque a gente queria entender. Mas já falo disso. Primeiro, eu me surpreendi com essa coisa do não é chegou e foi, chegou e vai devagar, manda coisa, traz, e, enfim. Não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre isso. É exatamente isso. Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente estava falando um pouco sobre a questão de descobrir. Ele segue um pouco nessa linha. Então, quando a gente fala que descobrir tem um sentido de posse, as gentes que estavam lá também passam a ser posse. Até porque eles não conheciam quem eram esses personagens. Quem são os indígenas? Para que servem? De onde vieram? Sexta-feira no Globo Repórter. Manja, uma coisa assim. Então, do tipo, como eles não conhecem esses personagens, há um desejo de conhecê-los. Mas a partir do momento que eles não conhecem os ameríndios e que eles enxergam os ameríndios como um povo que precisa ser salvo, entre muitas aspas, você passa a ter agora uma noção de que é um povo que precisa receber a palavra da igreja. Até porque, Ju, e aí acho que isso também cabe nessa nossa história, havia um sentimento da igreja católica em buscar o mundo, o Éden, na Terra. Eles acreditavam que o Éden existia realmente na Terra.
né? Então eles vão buscar, por exemplo, o Éden na região da Ásia, não vão encontrar. Vão buscar o Éden na região da África, não vão encontrar. E aí eles chegam à América, que é o lugar mais parecido com aquilo que a Bíblia descreve. É um local extremamente natural, com muitas matas, muito parecido com aquilo que eles imaginam que seja o Éden. Então, de repente, ele encontra um indígena totalmente nu, totalmente integrado à mata. Cara, Éden, chegamos. O problema é, Éden, chegamos, mas o indígena não conhece Deus. O indígena não conhece Cristo. E aí? Que tipo de Éden é esse que não conhece Deus, não conhece Cristo? Então tem alguma coisa errada. Então aí criam-se várias teorias, várias possibilidades de tentar trazer um pouco esses indígenas para o lado cristão e entender, pô, eles são gentios, pô, eles são ingênuos, eles não sabem, eles esqueceram o que era Cristo, quem era Deus, eles esqueceram, porque foi um processo dolorido dessa expulsão de Adão e Eva, então eles estão doloridos, ressentidos, por isso temos que salvar esses caras dessa danação que é ficar no mundo, ficar na terra. E aí se descobre que efetivamente os indígenas realmente não conheciam Deus, porque não faziam ideia de que Deus existia, o Deus branco, pelo menos. Papinho, né? Que foi o que você falou que o Caminha fala, do tipo, que eles quiseram entender isso, né? E eles percebem que efetivamente não é uma situação de Deus, né? É uma situação de que é o demônio tentando o homem branco. E aí começam a criar histórias de que, lá, as mulheres estão tentando os homens, elas andam com as suas vergonhas desnudas. E ele fala isso, inclusive, na carta, né? Das vergonhas desnudas. E aí trazendo um pouco esse ambiente do tipo, nossa, que horror, mas que delícia. Sabe, essas coisas assim? Credo, que delícia. Exato, credo, que delícia. Então, ele monta toda uma sequência do tipo, eu estou tentando ser um cristão bom. Eu estou tentando ser um cristão correto, mas essa tentação é demais. Então, essa coisa também de falar assim, ó, eu sou um homem, então eu peco, então eu estou pecando, então essa é a minha aprovação. Cara, é um sentimento muito religioso, é um peso religioso muito grande, e essa conquista que você falou, cultural, ela tem que começar de algum lugar. Então, que se justifique desse jeito. Né? Que se justifique dizendo, ó, indígena, você está errado. Né? Não é assim que funciona, você não tem que ficar aí com as suas vergonhas para fora. Né? Vamos cobrir, vamos ensinar a Deus, catequese, e aí começam a vir os jesuítas, por volta de 1540, começa a aparecer o padre Manuel da Nóbrega, e aí os caras vão chegando. E quanto mais jesuítas vão chegando, mais a igreja vai entrando na terra brasileira com olhos de cobiça, inclusive, para expandir a fé cristã. Até porque, não se esqueçam, contexto europeu, reforma religiosa. Então a igreja está perdendo fiéis. Ela precisa de novas possibilidades. E ela vem encontrar essas novas possibilidades aqui na América. Isso tudo depois dos anos 30 do século XVI. Não está na carta, mas eu já ouvi uma história de que Portugal tinha meio que, não sei se faz sentido, uma ordem da galera ficar na costa. E os padres jesuítas é que vão interiorizando contra essa regra, né? E que são, além dos bandeirantes, alguns dos responsáveis pela interiorização e por instalar missões em lugares que vai dar merda, tipo ali no sul, bem no lugar que, porra, bicho, o que você, né? Não sei se faz sentido isso. Faz sentido. E a gente tem até histórias muito próximas a essa no norte, né? Na região norte. Se você for ver, grande parte das cidades da região norte, principalmente do estado do Amazonas, elas são cidades que eram antes ou fortes na região, né? Aqueles fortes de proteção, ou missões jesuíticas. Então, assim, são regiões estratégicas mesmo, porque os jesuítas eles estavam em busca de riquezas do interior da mata. Então, quem conhece a mata? O indígena. Logo, essa relação vai sendo criada e eles vão interiorizando. Né? Porque quanto mais para o interior, mais distante do litoral, mais distante da igreja, mais distante do governo de Portugal. Então, mais dos olhos, mais selvagem, né? A gente pode usar também um pouco dessa história do quanto mais para o interior, mais selvagem. Que é uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu acho que é legal citar isso também como uma forma de relacionar, que nos Estados Unidos, no século XIX, se você for ver o conceito de fronteira no século XIX, e ele chama Frederick Jackson, ele vai falar um pouco sobre isso. Esse conceito de fronteira é, quanto mais para oeste, mais selvagem é. Por quê? Porque o leste é colonizado pelos ingleses. E quanto mais para o leste vai sendo, é mais próximo do México. Aliás, quanto mais para o oeste, mais próximo dos mexicanos, que são os nativos. Então, quanto mais para o interior, mais selvagem.
E aí toda a história de que, ó, temos que levar a civilização para esses povos, temos que levar a cultura do homem branco para esses povos, e aí toda a justificativa do famoso Destino Manifesto, né, que é essa coisa de você dominar o território, justificando de forma até religiosa esse domínio sobre essas regiões. Deus que quer. Deus, é tudo Deus. Ele é o culpado. Eu estava com o dedo cruzado aqui para não esquecer de falar que, apesar da Unicamp, né, não ter uma tradição nos últimos anos de fazer literatura comparada, a gente tem o Bilac na prova e tem um soneto do Bilac que chama Anchieta, que ele vai falar disso, né, de como ele se embrenha na mata, enfim, fica a dica, revisa lá o poema Anchieta do Bilac. Eu queria falar que logo o primeiro contato, né, que ele cita aqui na carta, ele diz: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse as suas vergonhas. Isso que o Coqueiro falou das vergonhas, de fato, ele vai repetir muitas vezes, e tem, durante a missa, eles pegam uma índia e botam uma roupa nela, e ele fala, ela aceitou, mas ela não se cobria direito, né? Tipo, ela aceitou, mas sentava com as pernas assim, imagine, aí não ficava puxando, porque para ela aquele pano não fazia nenhum sentido, mas enfim, isso é mais para frente. Traziam nas mãos arcos e setas. Os índios não são bobo, caralho. Chegou um bagulho que eu não sei o que é aí, eles vêm. Vinham todos rijamente em direção ao batel, que é o barquinho, né? Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles assim fizeram. É louco, o primeiro contato. Eles chegam com o arco e com a flecha. Mas assim que o branco fala, faz sinal para pôr, eles pousam, né? Não tem uma... É muito louco isso, caralho. Não sei quem são essas pessoas, não conheço esse negócio, esse navio, caravela, esses caralho, eu nunca vi. Mas já tem uma reação tão amigável, né? Dá vontade de falar, errou, bem, errou. Não. volta. Assim, eu acho que, na verdade, é uma coisa que, pelo que a gente pode pensar, é que já era comum eles encontrarem povos na costa. Sério? Então, às vezes, pode ser, a gente não sabe, né? A gente entende essa atitude como uma situação comum. Então, se era comum eles encontrarem povos na costa, o ato de você fazer um movimento de calma, às vezes era só comércio, às vezes era só um escambo que eles queriam fazer, e estava tudo bem, e era um momento no qual eles iam trocar. Então, muito dessa associação que os portugueses fazem é também religiosa, do tipo, Deus que nos protegeu. Né? Não tem nada a ver, né? Às vezes o contato dos indígenas com outros grupos já era um contato antes mesmo dos portugueses chegarem, e eles já entendiam esse contato como um contato comercial comum. Então, às vezes, era possível isso ter acontecido por uma coisa que já, lá no passado, era completamente normal. Então, os portugueses acharam que era Deus, mas na verdade não era. Que estava tudo bem mesmo. Mas, tipo, naus e caravelas, assim, será que eles já tinham visto barco, assim, e sair gente de dentro? É isso que eu fico pensando. Tem histórias que os vikings passaram por aqui, tem histórias que os chineses chegaram na região do Peru, tem várias histórias nesse sentido, né, de embarcações muito anteriores a 1500, né, de embarcações de 1300, até mesmo antes disso. Né? Então, assim, a gente não posso provar nada para você, nem também não provar. Sim. O que é o mais gostoso da história, né? Você ficar com essa coisa do tipo, e aí, será que vieram mesmo? Será que realmente esses caras chegaram aqui? Não sabemos. Existem essas histórias. Né? Obviamente, eu não vou dizer para você que não, sabiam sim da relação de comércio e é assim que funcionava. Não sei, eu não sei. Tá. Né? Mas eu sei que, de repente, esse ato dos indígenas de repente, pousar os arcos era uma resposta do tipo, tá bom, a gente já conhece relações amigáveis. Porque os indígenas tinham relações com outros povos. E, às vezes, era um sinal que eles faziam com outros povos. Talvez algo completamente comum entre eles. Né, e que foi uma coincidência com os portugueses. Massa, gente, fica a dica aí, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Bom, ele vai comentar o caminho, né, das pinturas corporais, dos beiço furado, vários momentos, mas aí tem essa coisa, antes de eles pisarem, né, na terra, eles vão levar dois indígenas pro... É feio falar indígena? É politicamente incorreto? Que você fala ameríndio, eu acho tão bonito. Não. Não, assim eu penso muito na questão didática, né? Eu sei que existem muitas questões com relação a indígena, falar ameríndio. Já ouvi N histórias dizendo que nem ameríndio é legal falar, é povos nativos, sabe, umas coisas assim. Eu, sinceramente, eu penso na questão didática. Como que um vestibular vai usar? Tá. Ele vai usar o termo indígena e ameríndio. Então, tá. Eu uso os dois, pensando no vestibular.
né? Pensando Tá, que a nossa preocupação é essa, tá com o bom. vestibular. Então, os termos que eles vão utilizar é ameríndios e indígenas. Então, acho que Eu, eu não vejo problema. perdoe minha ignorância, gente, se eu estiver usando um termo que eu não deveria ter usado, tá? Mas Então, e eu também, inclusive, porque a gente usa pensando no que o vestibular cobra. eles vão levar, então, 2 nativos, enfim, para o navio, e aí eles ficam muito impressionados, porque eles entraram sem qualquer sinal de cortesia ou de desejo de dirigir seu capitão. Mano, como é que você quer que ele tenha que ele saiba quem é o capitão, que ele tenha essa noção de hierarquia? É muito louco, né? Você tentar fazer o cara se adaptar à sua cultura. E aí ele vai falar, isso é que eu acho, essa parte que eu acho, para mim, uma das mais importantes. Um deles fixou o olhar no colar do capitão e começou a acenar para a terra, e logo em seguida para o colar, como querendo dizer que ali havia ouro. Fixou igualmente um castiçal de prata e, da mesma maneira, acenava para a terra e logo em seguida para o colar, como querendo dizer que lá também houvesse prata. Aí um deles viu umas contas de rosário brancas e mostrou que as queria. Pegou-as, folgou muito com elas, colocou-as no pescoço. Depois tirou-as e com elas envolveu os braços e acenava para a terra e logo para as contas e para o colar do capitão, como querendo dizer que dariam ouro por aquilo. E aí vem a parte que eu acho mais interessante. Nós assim o traduzíamos porque esse era o nosso maior desejo. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso nós não desejávamos compreender, porque tal coisa não aceitaríamos fazer. Então, já é muito honesto o Perovaz, né? Ele apontava para o colar do capitão e para a terra, a gente entendeu, ele está querendo dizer que tem ouro nessa terra. Se o índio queria dizer isso mesmo, não sei. Ele apontava para o colar e para dizer que tinha. Mas se ele estava querendo dizer, eu vou ficar com o colar e com isso e com a terra também, isso aí a gente não queria entender. Então, a gente O famoso perdeu o Playboy, né? Ele diz isso claramente. Nós interpretamos os gestos dos nativos, dos indígenas, do jeito que a gente queria entender. Eu acho um ponto-chave essa parte, essa visão e essa... Como é que vai dizer? Acho uma honestidade, né? Ele está dizendo aqui, a gente entendeu isso porque é o que a gente queria entender, né? E eu acho engraçado, porque quando ele fala isso, ele demonstra até certa humildade, né? Tipo, o que eu entendi era isso. Se eu estou entendendo certo ou não, eu não sei. Mas na minha cabeça, o que ele está dizendo são essas coisas. Tipo, tem ouro, tem prata, e pagaríamos para ficar com essas coisas em ouro e prata, enfim. Né? Então, talvez eles estivessem dizendo isso. Bom, tem várias coisas importantes aqui, como a gente falou, a gente nunca vai conseguir terminar tudo, né? Mas tem os índios carregando água e levando água do rio para os barcos dos portugueses, tem a questão das missas, tem uma decisão que eles ficam, o que a gente faz? Será que a gente deve levar alguns indígenas para Portugal? E aí eles falam, não, mano, isso aí seria péssimo. Primeiro, porque a gente não sabe como eles vão reagir. Segundo, porque eles não sabem falar a língua. Como é que eles vão explicar o que tem na terra se a gente não conversa? É mais fácil deixar uns degredados aqui, né? E aí, depois de um tempo, a gente passa para buscar, e aí eles contam porque eles falam português, que é uma decisão maravilhosa, né? Então, tem essas tomadas de decisões aqui. E que é, inclusive, o caso do próprio Caramuru. Sim, verdade. Ele era um português que estava aqui no Brasil, ele vai ser levado mais de uma vez para Portugal, e ele é o intérprete entre portugueses e indígenas. Ele é o cara que faz o meio campo. O problema é o intérprete do que ele acha que ele fala de língua tupi. Então, fica mais engraçado ainda, porque ele se diz o entendedor do idioma brasileiro, do tupi, mas na verdade ele sabia mais ou menos, ele sabia algumas coisas. E aí vai nessa interpretação, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Então tem todo um envolvimento também do Caramuru que acaba sendo uma história bem complicada de alguns desencontros, que a gente pode dizer, né? E com questões linguísticas de tradução, né? Como é que faz? Várias. Eu ter que fresco, porque todo mundo, ele cita às vezes um riozinho, todo mundo passava o rio, então o capitão fez que 2 homens o tomassem ao colo e passou o rio. Eu coloquei fresco, né? O Perovaz não, é o Pedro Álvares de Cabral não pode molhar o pezinho no rio, então ele vai ser carregado. Tem vários detalhes aqui, né? Várias dessas coisinhas. Mas uma coisa que eu acho sensacional é quando eles estão se preparando para ir embora. Bom, tem a história da música, né? E tem alguns momentos em que alguns confraternizam ali com os indígenas, mas eu acho maravilhoso quando eles estão se preparando para ir embora, e aí tem 2 que fugidos. Com esses 2 degredados que aqui ficam, que eles deixaram de propósito, ficaram mais 2 grumetes que esta noite se saíram em terra desta nau no esquife fugidos.
os quais não retornaram mais. É muito bom. Eles decidem, nós vamos ficar aqui. Esse lugar é maravilhoso, eu não quero voltar nem fudendo, eu não quero ir para a Índia, nada. Puta lugar maravilhoso. Vão ficar? Bora. Fogem, se escondem na mata e decidem ficar no Brasil. Muito bom, né? Eu achei principalmente porque se ele voltasse, você imagina a vida dele, de repente era um cara pobre, era um cara mais humilde, era um cara que estava numa cidade toda feia, toda suja, toda arregaçada. Esse cara fica no Brasil, tudo belezinha, tudo maravilhoso, tudo novo. Voltar para quê? O que ele vai fazer de volta lá em Portugal? Então não faz sentido. Isso, eu vou ficar aqui. Achei muito bom, muito bom. Bom, a gente vai ter várias coisas, a gente vai ter a questão da alimentação, que ele vai dizer o que eles comiam, ele vai quando esses dois degradados vão e voltam, que também é muito bom, eles vão falar das casas, como se organizavam, a rede, como eles dormiam, o que eles comiam, quantos dormiam por casa. Então, é um documento mesmo, um registro, né? Mas o capitão manda os degradados ficar à noite e os indígenas mandam eles de volta. Os indígenas não querem que eles ficam lá. É muito bom. Várias vezes eles vão e eles voltam, os indígenas mandam. Aí eles levam coisa, os indígenas mandam devolver. Tipo, a gente não queria, a gente estava de boa aqui. E eles insistindo. Né? E a gente continua de boa, vocês que estão enchendo o saco. Pode ir embora, a gente está de boa, obrigado. Saco isso, né? Então, assim, são muitos detalhes. Eu acho que tem essas passagens que são até engraçadinhas. Eu não sei qual edição você, vestibulando, tem. Eu sei que na internet dá para achar. Essa edição da LPM Pocket aqui é bem legal, porque ela tem a carta. Não vai ser louco. Eu tentei começar e eu desisti de ler a carta no português da época. Não, gente, não dá para entender. As variedades, difícil. A variedade é muito grande. E aí difícil pra caramba. Uma tradução para a nossa linguagem atual e tem vários textos de apoio. Eu paguei, tipo, muito barato, 13, 15 reais. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. É uma edição que eu achei bem legal. Eu sei que tem, imagino que tenha maravilhosas, ilustradas, enfim, tem na internet, mas essa aqui é uma edição que eu achei legal. PDF é vida, né, Ju? Aí isso que é o rolê, né? Então, e essa PDF são vida. Tá, nem PDF, né? Você acha, acho que até em site. Não, a Carta do Caminho é muito fácil de achar, porque ela já é um documento muito antigo, né, gente? São mais de 500 anos. Então, efetivamente, vocês conseguem achar em várias possibilidades de achar e é super justo. Então, é um documento bem bacana. E eu acho super válido, porque ele é um documento que ele traz muito daquilo que é esse primeiro contato com o indígena. Tipo, cara, pá, vamos lá, valendo. O que está acontecendo? Ninguém sabe. Ele está tentando descrever, então é aquele cara que está descrevendo as coisas acontecendo na frente dele, ele está escrevendo. Ó, tem isso. E até engraçado, no começo da carta, quando ele fala assim, olha, eu não sou um cara bom para isso. Eu vou tentar escrever o que eu acho. Então, desculpa, rei. Desculpa se eu escrever alguma cagada. Tá aqui, tá valendo, e vamos lá. E o cara faz uma carta gigantesca, né? Mas super detalhada, super bacana, super bem... ela tem um viés muito bacana, né? Mostrando exatamente essas conquistas portuguesas. Tem a rodada de fogo agora, a pergunta. Ele se refere muito às vergonhas indígenas, né? E tem uma hora em que ele fala de circuncisão. E aí eu vi gente na internet falando, gente, ele estava falando que os índios eram pintudo ou ele estava se referindo à circuncisão de fato? Eu não entendi. Você sabe? Você está ligado dessa história? Olha, eu acredito, eu não sei, tá? Eu não sei, não vou mentir para você, eu não sei. Mas eu acredito que existem algumas tribos, né, alguns grupos ameríndios aqui na América que faziam esse processo. Eu não sei te responder com certeza absoluta. Eu posso estar mentindo para você. Mas eu já ouvi histórias de que existiam alguns grupos, algumas etnias que faziam esse processo. Eu não tô. Mas eu, sinceramente, eu não sei. Achei. Ele cita. Nenhum deles era circunciso, mas, ao contrário, todos eram assim como nós. Nenhum era circunciso. Então, é isso que ele está dizendo. Nenhum deles era circuncisado. Ao contrário, todos eram assim como nós. Porque os portugueses, então, também não eram, né? Não. Não. Fica. Bom, não é costume da cultura portuguesa e daquela circuncisar. Época, que era um rolê. É um pouco violento, né? Porque no século XVI, não sei como é que fazia essa operação. Né? Como que recupera disso, né? Com a medicina. Como que o cara arranca o que da onde? A cola rolê? Então, como é que faz essa bolinha rolê aí? Eu confesso que eu tenho um pouco de medo de pensar nessa situação. No pós-operatório. Talvez o pós-operatório não seja também tão agradável assim. Bom,
É claro que a gente nunca vai falar de tudo, não dá para falar de tudo. Eu quero saber se você acha que tem alguma coisa muito importante que a gente não falou, ou tipo, se a gente pode ir encerrando este vídeo, né? Que é lógico. o primeiro contato para você começar a pensar a carta, enfim. Eu acho que não, acho que a gente falou bastante coisa legal. Eu acho que o que mais você que está vendo a gente agora precisa prestar bastante atenção é o quanto essa carta, é uma coisa que eu falei no começo, né? O quanto essa carta ela é importante para o desenvolvimento da história de Portugal e do Brasil. Né? É você colocar na sua cabeça que a carta ela é importante para o Brasil em que sentido? No sentido de ser uma carta formadora da história brasileira, uma pedra fundamental da nossa literatura, né? Como a Ju já fez todas aquelas ideias do começo. E, ao mesmo tempo, como que era Portugal daquela época? Né? Por que Portugal precisava dessa carta? Ou por que precisava de alguém para descrever o Brasil naquele contexto? Né? Então, acho que são esses os principais pontos. Porque, no mais, né, falar das vergonhas, falar desses hábitos indígenas, eu acho que isso são coisas que se somam a essa curiosidade, a essa descoberta, a esse envolvimento de Portugal com o Brasil e com a terra que eles estão descobrindo, né, no sentido de posse, mas eu acho que são esses os principais pontos. E desse contato, né, eu acho que isso é uma coisa fundamental, né, entender que não é um contato simples, ele é um contato do tipo, mano, o que é isso? É exatamente esse tipo de contato, é um contato caraca, o que é isso que está na minha frente? É um contato completamente bizarro, porque eles nunca tinham visto um indígena na frente deles, e por mais que o indígena seja um ser humano, né, e a semelhança é muito parecida, é um ser humano completamente diferente na sua organização cultural, como o seu outfit é completamente diferente do português. Então, como que os portugueses receberam essa visão? Acho que esse é um ponto legal de ficar aí como uma certa provocação, do tipo, e agora? E agora? O que vai acontecer com Portugal e com os indígenas? Bota esses caras aí para conversar. Para conversar. E 521 anos depois, olha nós aqui, né? Olha nós aqui. Muito bem, gente. Eu espero aí para você, vestibulando ou simplesmente curioso, curiosa, vestibulando, enfim, todos, que esse vídeo tenha te ajudado a, sei lá, talvez perder a preguiça da carta. Ela pode ser muito legal, ela é bem interessante, tá? É antigo pra caralho, mas justamente por isso ela é legal, né? Perceber que tem questões muito importantes aí e aprofundar esse debate, continuar esse debate, conversar, botar aqui, né, nos comentários o que você acha, o que você pensou, o que você já ouviu sobre isso, enfim, dizer como o Coqueiro é maravilhoso, que ele tem que voltar aqui sempre. E é isso, querido. Muito obrigada, como sempre. Um beijo. Valeu por estar mais uma vez aqui no Fala Pra Camões. Eu que agradeço, Ju. Obrigado mesmo pelo convite. Acho que é muito importante a gente ter essas interdisciplinariedades. Acho que elas são fundamentais, né? E agradecer a todo mundo que está assistindo aí. Obrigado mesmo, pessoal. Comentem, mandem comentários aí pra gente poder melhorar os vídeos, ficarem cada vez mais legais e mais de acordo com vocês. Escreve aí pro filho do Coqueiro, Bernardo, que é um baby. Daqui a 15 anos vem aqui ver seu pai. Vê isso mesmo. Vem aqui ver seu pai ainda com a barba preta, né? Deixa com um recado cabelo. pra ele, que ele vai ver esse vídeo mais pra frente. Com certeza. Bê, filho, papai te ama. Valeu, Ju. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Beijo, beijo e até a próxima. Falou!